sobre leitura e sua carga cultural. A leitura, desde o momento que você começa a ler, depois de um tempo, você acaba adquirindo uma carga cultural muito grande e ampla. Porém, as pessoas, para adquirir essa carga cultural, é preciso ter um determinado hábito de boa leitura, de boa literatura. Isso obviamente leva um tempo. Você não vai começar a ler hoje e depois de 2 livros já vai ter uma carga cultural imensa. Não é assim. Isso leva um determinado tempo. Depois que você adquire uma carga cultural, um certo hábito de leitura, você acaba escrevendo melhor, você faz uma redação melhor e tudo mais. E na sua vida também você acaba abrindo mais a mente, acaba abrangendo mais coisas e tal, tudo devido à literatura. Óbvio, como eu disse, isso leva um tempo. Porém, tem um tipo de leitura que eu considero que encurta o caminho para você adquirir uma carga cultural maior, vamos dizer assim, né? Esse tipo de leitura são as biografias. Então, a minha dica de hoje é para você pegar uma biografia boa de um personagem interessante e ler. Por exemplo, não vamos ler sobre a Xuxa, por exemplo, não vai acrescentar muita coisa para a nossa vida. Então, você pega sobre Benjamin Franklin, por exemplo. Você sabe que ele descobriu a eletricidade, porém você não sabe muita coisa sobre ele, como ele fez e tal. Procura uma biografia sobre ele e lê. A partir do momento, na próxima vez que alguém estiver discutindo sobre Benjamin Franklin, você vai ter uma ampla camada de coisas sabendo a respeito dele. Entendeu? Isso é apenas um exemplo que veio aqui na minha mente agora e eu citei. Então, qualquer personagem que você acha interessante, que você gostaria de saber mais e tal, procura uma biografia. Geralmente as biografias têm os principais pontos da vida de todos os personagens que vocês querem e procura ler. Eu vou indicar hoje uma biografia de uma pessoa que eu acho que foi importantíssima para a humanidade, importantíssima para o ponto que estamos hoje. Essa pessoa é Galileu Galilei. Galileu, para quem não sabe, ele foi quase queimado pela Igreja Católica por dizer que a Terra girava ao redor do Sol. Essa teoria não é dele, a teoria do heliocentrismo é de Nicolau Copérnico, porém ele conseguiu comprovar essa teoria e a defendeu com unhas e dentes, até o momento do seu julgamento pela Santa Inquisição, em que ele teve que admitir que era tudo mentira, um equívoco dele e tal, e por ter se redimido, ele apenas ficou em prisão domiciliar até o fim de sua vida. Galileu Galilei, alguns consideram Isaac Newton o pai da física moderna, mas na verdade não. Se Isaac Newton é o pai da física moderna, Galileu é o avô. Porque toda a física, todo o método científico começou com Galileu. Antes de Galileu, não tinha as pessoas que desenvolviam determinadas teorias, era meio na base do achômetro, entendeu? Ela não tinha como comprovar, observava e tal, não tinha como comprovar. Não fazia um método para a comprovação. Galileu não. Todas as teorias dele, ele usou um método de comprovação. Tanto que quando ele descobriu, ele leu um livro do Nicolau Copérnico sobre a teoria do heliocentrismo, só um parênteses aqui, teoria do heliocentrismo é a teoria que o Sol gira em torno do universo, é a teoria que a Terra gira em torno do Sol, e a teoria do geocentrismo é que o Sol gira em torno da Terra. A Igreja Católica, o cristianismo, acreditava que a Terra girava em torno do Sol, que era uma teoria de Ptolomeu, Aristóteles também era adepto a essa teoria, que era a teoria mais aceita pela Igreja, que é quando a gente observa o Sol, assim, observa do ponto de referência que nós estamos, a gente está vendo o Sol girando mesmo, o Sol viajando em torno da Terra. Só que é claro que o nosso ponto de vista não é o ponto correto, certo? Em termos do universo. Galileu conseguiu comprovar essa teoria e muitas outras. Ele foi um excelente inventor. Ele inventou desde o compasso, ele aperfeiçoou o telescópio para poder enxergar o universo. Ele descobriu, acho que se não me engano, uma ou duas luas de Júpiter. Foi um personagem interessantíssimo, foi um cara que passou a vida dele brigando pelas suas teorias, brigando ora com a Igreja,
ora com outros acadêmicos, outros cientistas da época que o descredenciavam por ele ir contra todas as teorias deles, iam contra as teorias de Aristóteles. Aristóteles era considerado o grande mestre de todos. Todo mundo acreditava que o que Aristóteles tinha dito era o correto. Galileu veio e praticamente desmentiu todas as teorias de Aristóteles. Então ele teve que brigar com um, com o outro, ele teve que bater de frente com seus amigos acadêmicos para comprovar teorias de que o objeto, independente de seu peso, se não houver resistência do ar, ele cai ao mesmo tempo, ou seja, tem a mesma velocidade. Um objeto de 1 kg e um objeto de 100 kg no espaço, se tirarmos a resistência do ar, ele vai ter a mesma velocidade e vai cair junto. Ele teve que comprovar isso, comprovou diversas coisas, teve que comprovar por que se a Terra gira em torno dela mesma, que é outra teoria que ele desenvolveu, por que nós não saímos voando pelo espaço então, e ele conseguiu comprovar tudo. Eu não vou dizer como que ele comprovou tudo, eu vou indicar para você procurar uma boa biografia. Existem várias biografias dele, então procure uma boa biografia de Galileu Galilei e você vai ver o excelente personagem que ele é. Depois dele, óbvio que Isaac Newton foi muito importante. Isaac Newton completou algumas teorias de Galileu, assim como um completa o outro, né? Porém, a base do Isaac Newton é Galileu Galilei. A base da teoria por exemplo, a teoria mais conhecida de Isaac Newton, que é a teoria da gravidade universal, a base dela é a teoria da queda dos corpos do Galileu. Então, para mim, Galileu é o pai da física moderna, é o pai da ciência moderna. Então, depois de Galileu vem os outros. Eu indico para você pegar uma biografia de Galileu, ler com atenção e você vai achar ele também um personagem incrível, com certeza absoluta, uma das maiores mentes da história da humanidade. Então essa é a minha dica de hoje, espero que tenham gostado. Obrigado.